pessoal, vamos acordar? Vamos, tá na hora. Olha só, o dia já amanheceu. Vem! Vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar. Olá, bom dia! Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de geografia, mais uma revisão de geografia. Vamos aí entender um pouquinho mais, né, sobre tudo que nós já vimos, né? Um pouquinho de cada coisa, tá bom? Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Vamos lá? Então já sabem, fechem o olhinho e vamos fazer a nossa oração. Papai do céu, obrigada por mais um dia, obrigada por nós estarmos bem de saúde, por nós termos a nossa família, que sempre nos acolhe, nos dá carinho, nos dá esse suporte de realizar nossa rotina diária, tá? Obrigada por mais uma vez estarmos aqui. Agradecemos também, Senhor, pelo pão de cada dia, por nós termos um teto muito abençoado por Ti, Senhor. Obrigada por tudo. Em nome do Senhor, amém. Amém. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ver aí um pouquinho mais sobre o conteúdo de quê? Paisagens. Lembra que nós estamos trabalhando aí com o conteúdo de paisagem? Vamos lá trabalhar só um pouquinho mais, tá? Vamos para a nossa revisão de geografia. Bom, então vamos lá. A tia trouxe hoje aqui algumas imagens, né? Para que nós possamos trabalhar um pouquinho com elas, tá bom? Vamos lá continuar nosso processo de revisão, tá? Desta vez nós iremos trabalhar com geografia, tá? Então vamos ver aí, o que é que nós vamos ter em nossa atividade de sondagem? Vejam só, nós iremos trabalhar um pouquinho hoje com o processo de produção agrícola, tá? Então, aí nós temos o quê? Qual é a importância para o ser humano? Eu sei que vocês estão bem lembrados, né? Porque a tia traz muito essa questão de valorização do agricultor, né? Porque são eles que produzem o nosso alimento, não é? Além disso também, além de produzir alimentos por meio de vegetais, não é? Que eles podem ali fazer as plantações, tá? Eles também produzem para o nosso consumo o animal, não é? Ou seja, é apresentado aí, né, às pessoas da área urbana, elementos que são produzidos lá no meio rural, tá bom? Então, vejam só. Aqui nós podemos perceber o seguinte, alguns trabalhos, né, que são realizados na agricultura, tá? Então, vamos lá trabalhar um pouquinho mais com toda essa preparação aí que a tia trouxe para vocês, tá? Vamos lá, Consideram-se como atividade rural a exploração das atividades agrícolas, pecuária, a extração e a exploração de vegetal e animal, entre outras atividades de exploração e de extração de recursos vindos da natureza. Ou seja, quando fala aqui um pouquinho sobre atividades agrícolas, quer dizer justamente isso, atividades, não é? Que são realizadas lá no campo, tá bom? Então, entre elas temos aí o processo da agricultura, tá? Seja por meio de máquinas, né? Trabalhos realizados por grandes equipamentos, né? Ou até mesmo a mão de obra humana, não é isso como nós podemos perceber nesta imagem e nesta aqui, tá? Tanto o plantio quanto a colheita pode ser feita por meio da mão de obra humana, estão vendo? E também nós temos aí colheitas por meio de máquinas, tá? E outros trabalhos também que as máquinas também podem realizar, não é? Mas aí nós vimos o quê? Que nessas duas imagens, tá? O trabalho manual mesmo, trata-se mais do quê? Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, é mais voltado para uma agricultura familiar, não é isso? E com trabalhos realizados com máquinas, provavelmente são por meio de agricultura
comercial, ou seja, a agricultura que vai ser, os produtos que ali são produzidos vão ser vendidos, né, comercializados. Então tem que ter em grande quantidade. Por isso que estão usando aí desse lado aqui, nós podemos ver uma máquina, não é, um equipamento grande, ou seja, a quantidade da produção aí é bem maior que a produção manual, não é? E aí nós podemos ver, ó, um pouquinho mais, ó, aqui, ó, animais, né? E aqui também, tá? Porque na área rural nós temos aí não só o cultivo, né, das plantas para o nosso dia a dia, né, para a nossa alimentação, mas também nós temos aí a criação de animais, tá? Ó, tanto animais para consumo, né, quanto animais também, ó um cachorrinho, animais domésticos, não é? Mas aí, tia, para consumo não, esse aí no caso não, né? O cachorrinho é um animal bem legal, né? Que as pessoas criam em casa, né? Como guarda aí no sítio, né? É um cão de guarda, né? Que ele fica ali atento, tá? Caso aconteça alguma coisa, né? Algo estranho, ele já avisa, não é isso? Então, serve para muita coisa, né? Apesar de também ser um belo companheiro, não é? E aqui nós temos também, ó, um porquinho, que muitas pessoas se alimentam, não é? Desse animal, tá? Entre outros aqui, ó, também nós temos aqui, ó, a galinha, não é? A vaquinha, tá? Que deles podemos retirar também parte da nossa alimentação, não é isso? Como, por exemplo, os derivados do leite, né? Iogurte, o queijo, né? A manteiga, tá? Da galinha nós podemos ter o quê? A pena para fazer alguns acessórios, não é, de fantasias. Podemos ter também a carne, além dos ovos, não é? E aqui, ó, nós estamos vendo também uma árvore cheia de frutos, não é isso? É algo que sempre está lá no campo, não é? E que chega nas nossas casas por meio do comércio, não é? Das vendas dessas mercadorias aí, tá? E aqui nós temos mais um pouquinho, ó. A transformação de produtos agrícolas ou pecuários, sem que sejam alteradas a composição e as características do produto in natura, realizada pelo próprio agricultor ou criador, né? O agricultor que pode produzir aqueles alimentos, né? Enquanto vegetais, não é isso? E também o criador, que é aquelas pessoas que criam os animais, não é isso? Para o nosso consumo também, tá? Eles transformam com equipamentos e utensílios, usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando-se exclusivamente de matérias-primas, tá? Produzidas na área explorada. Ou seja, eles podem produzir, não é? Alguns elementos, tá? Nessas áreas que eles estão explorando também. Lembram aí também dos minérios, né? Que eles podem produzir, retirar lá do solo, não é? E aí também causam aquela transformação, né, no ambiente, além da agricultura e da criação de animais, não é? Nós temos aí o processo de exploração, não é? Dos recursos naturais também. A água, não é? O ouro, a prata, que vem lá do solo, não é isso? Esses minérios aí, tá? E aí, essa matéria-prima, que é produzida lá no campo, ou extraída, né, do campo, ela vai ser transformada, né, por meio de processos industrializados, né? Ou seja, lá na indústria, tá? A indústria só funciona quando tem essas matérias-primas, não é isso? Para poder transformar em outros produtos que servirão para nós no nosso dia a dia, tá bom? Ó, também tem aqui, ó, do ladinho. Também é considerada atividade rural o cultivo de florestas, ou seja, não é só a prática do plantio assim para nós consumirmos, né? A questão da alimentação, né? Mas também, se você lembra das comunidades quilombolas
indígenas, né? Alguns ribeirinhos também que plantam, né? E eles não plantam só apenas para a sua alimentação, né? Mas as pessoas também podem replantar, não é? Algumas áreas desmatadas, né? Então isso também é um trabalho de campo, né? Um trabalho rural, tá bom? Ó, aqui. As áreas urbanas são bem interessantes, não é? Porque são diferenciadas, não é? Da área rural. Então a tia trouxe aqui, ó. Aqui a área rural e aqui a área urbana, tá? Então vamos lá trabalhar um pouquinho mais com a área rural e a área urbana. Bom, vejam só. Vamos diferenciar um pouquinho, né? A área urbana ou zona urbana podem ser cidades, vilas ou aglomerações urbanas, ou seja, várias casas umas próximas das outras, não é isso? Mas o termo não é comumente estendido para assentamentos rurais, como aldeias e vilas, ou seja, mesmo que sejam casas próximas umas das outras, não estão classificadas aí como áreas urbanas, porque a gente tem em mente assim, que a área urbana é algo mais povoado, não é isso? E mesmo que seja uma vila lá na área rural, não é? Ou algumas comunidades que tenham casas bem próximas umas das outras, isso não quer dizer que é área urbana, não é? As áreas urbana ou zona urbana são criadas aí e desenvolvidas pelo processo de urbanização, ou seja, com construções oriundas da ação humana. Como assim, tia? Vindas da ação humana, não é? O homem pode estar proporcionando nessas construções, fazendo essas construções, tá bom? E aí nós temos, ó, do campo, né, para a cidade, o que é que eles podem produzir? Ó, esta foto aqui é uma foto de uma feira livre, né? Onde nós podemos ver, ó, aqui, boa parte dos alimentos, né, que são produzidos na área rural, tá? E levados para a área urbana, justamente para ocorrer esse tipo de comércio, tá? Além das construções de moradias e outros imóveis, como o ser humano pode transformar a natureza? Bom, nós estamos vendo aqui, ó, estas duas imagens. O que é que está ocorrendo? Aqui ocorreu um desmatamento, não foi? Para que esse desmatamento? Bom, desmatamento ocorre justamente, ó, muita madeira. Para que é que serve a madeira? Para fazer muita coisa, né? Como, por exemplo, os móveis que nós usamos em casa, muitos são de madeira, não é isso? O nosso sofá, por dentro tem madeira, muitas vezes a nossa mesa, tá? Entre outros objetos que nós temos em nossa casa, não é isso? E aí nós temos também, ó, um pouquinho mais, tá? Aqui nesse espaço, sobre algumas ações, né, que o homem realiza no meio ambiente, né? Então, vejam só. Mas, tia, voltando aqui um pouquinho, por que que o ser humano sabe que não faz bem, que não é algo legal desmatar a natureza, né? Retirar a madeira, tá? Por que, então, que os seres humanos, eles realizam esse processo aí, né, de retirada da madeira, né, da vegetação? Porque nós precisamos, justamente, do nosso conforto, não é isso que a tia sempre vem batendo nessa tecla, né, comentando sempre, que o ser humano, ele visa muito o próprio conforto, né, e a parte também financeira, não é isso? Ou seja, as pessoas que extraem, né, da natureza esses elementos aí, para quê? Justamente para vender, não é? Ou seja, o interesse é o interesse financeiro, porque realmente ganham-se muito dinheiro nesse ramo, não é? Sabemos que realmente não é bom para a natureza, mas que para o bolso de muitos é ótimo, não é isso? Mas também como a tia falou anteriormente, nós precisamos muito, né, de determinados objetos em nossa casa. Então, por isso, o ser humano realiza esse tipo de atividade, tá? E aí? Mas que deveriam ser realizados também como? Bem conscientes, né? De certas ações, tá? Existem empresas que
desmatam, mas que fazem um novo plantio, né, daquelas árvores ou de outras árvores, tá? O que pode, de certa maneira, amenizar um pouco, né, essa ação que acaba agredindo o ambiente, tá bom? Então, trabalhando um pouquinho mais aí, ó, com um material que nós já vimos também, não é? Que é esse aqui, ó, as queimadas, né? Por que que as pessoas queimam, fazem queimadas no campo? Ó, então, nós temos aqui, ó, queimada é uma prática primitiva da agricultura, ou seja, bem antiga nessa prática, destinada principalmente à limpeza do terreno, para o cultivo de plantações ou formação de pastos, ou seja, não apenas eles querem desmatar ou queimar para um plantio, né, para fazer um trabalho de agricultura, mas também eles muitas vezes querem aquele local ali livre de vegetação para plantar capim, né, ou outro tipo de ração para o gado, por exemplo, né? Por isso que eles podem praticar esse tipo de atividade aqui, que é a queimada, as queimadas aí no campo, tá? Ó, com o uso do fogo de forma controlada, porque eles não vão tacar fogo, né, em um local que não vão poder controlar depois, né? Ou seja, eles acabam prevendo, né, antes de, ou seja, organizando o local para que eles possam realizar aquela ação ali, tá? Para que não possa atingir outros terrenos, né? Então, por isso que diz assim, com o uso do fogo de forma controlada, que às vezes podem descontrolar-se e causar incêndios em florestas, matas e terrenos grandes, né, ou terrenos vizinhos, tá? Então, mesmo com eles querendo, né, ter esse controle, muitas vezes não conseguem, né? Porque o fogo é algo que realmente é difícil de ser controlado, né? Então, por isso, não é uma ação, uma atividade adequada, tá? Além do que, né, nós vimos aí também, em algumas aulas anteriores, que o solo fica pobre, não é isso? Pobre em nutrientes, também retirando a vegetação, vai causar o quê? Erosões, não é? Porque o solo vai ficar livre de vegetação, né? A vegetação, tanto as suas folhas, né? Quanto as próprias raízes, né? As folhas amenizam o quê? O impacto da água antes de chegar no solo, não é isso? E as raízes sustentam o solo, não é? Porque as raízes estão fixas e, de certa maneira, está sustentando o solo ali, não é? Naquele local, tá? E se ficar um solo a céu aberto, o que é que vai acontecer? Quando chover, aquele solo vai ser bem mais fácil, né? Ocorrer uma erosão ali, tá? Porque está um solo a céu aberto, né? Não tem nada nele de proteção, tá bom? Ó, além disso, nós vimos aqui um pouquinho mais também, ó, dois processos, né? Um aqui, né? A poluição de vários gases aí, né? Ou seja, fumaça, muita coisa vindo de onde? Tanto pode vir das casas, não é isso? Quanto também pode vir de indústrias, não é isso? Essas fumaças, esses gases que poluem o meio ambiente, não é isso? E aqui também, ó, nós temos o quê? Um lixão a céu aberto, né? As pessoas jogam lixo em um determinado local, tá? Que atualmente eles estão sendo proibidos, né, de fazerem esse tipo de ação, né, de colocarem o lixo aí a céu aberto, tá? Por quê? Porque, como nós vimos em uma aula anterior de geografia, nós podemos perceber que chegam ratos, baratas, moscas, né, insetos que podem ser prejudiciais à saúde, não é isso? Podem prejudicar, contaminar o solo, né, o chorume, o líquido que sai desse lixo aí, não é isso? Lembram também da pilha, não é, que não pode ser jogada em qualquer lugar, não pode ser jogada lá no meio ambiente, porque dentro dela tem um material, uma substância que não é legal para o solo, não é isso, para o meio ambiente, acaba contaminando, não é, aquele ambiente ali, assim como o líquido que sai do lixo, não é, que pode vir com contaminações aí para o solo, tá? E aí também para o ser humano, né? Esse material aí. Então, percebam que tem pessoas que realmente trabalham ali, né? Infelizmente, dependem
dessa coleta, não é, de lixo que eles fazem ali, tá? Eles vão catar, separar, né, material que pode ser reciclado. Por isso, é uma boa ideia nós já separarmos o nosso lixo em casa, tá? Tanto o lixo, o papelão, quanto o plástico podem ser separados. Além disso, nós podemos separar também o quê? O material orgânico, que é aquele que nós tiramos da cozinha da mamãe, não é? Que podem ser reaproveitados ou não, né? Dependendo do seu estado, tá? Em casa mesmo, nós podemos colocar nas nossas plantinhas, tá? E esse material reciclado, né, que pode ser reciclado, nós podemos separar ele, porque quando chegar nesse ambiente aqui, ó, as pessoas já tá lá separado muitas vezes, né? Então, fica bem mais fácil, mais prático para eles, tá? E o que é que nós temos aqui? Bom, algo bem interessante, não é? Nós estávamos também trabalhando com extração de recursos naturais, né? A utilização desses recursos naturais também, não é isso? E aqui nós podemos analisar o que, ó, só em olhar, eu acredito que vocês lembram, né, daquela imagem que a tia mandou para vocês, que era uma imagem em 3D, lembram? Da usina hidrelétrica, bem legal, né? Onde nós poderíamos ver ali a turbina, né? Girando naquela imagem em 3D, tá? Então, bem interessante mesmo. Quem tiver ainda aquele papelzinho lá, pode rever, não é? Que é algo bem interessante, tá? Então, aqui, ó. Mas também podemos ter benefícios vindos da ação humana, ou seja, não é só aquelas coisas desagradáveis que a tia mostrou também, né? Desmatamento, queimadas, ou até mesmo a poluição de gases, né? Porque por conta da produção de novos produtos, né? Lá na indústria, ou até mesmo a poluição, né, do solo por meio do lixo, né? Daquele lixão, né? Que as pessoas jogam, né? Em um lugar céu aberto ali, né? Mas também nós temos aí ações que beneficiam, né, as pessoas, tá? O ser humano, não é isso? Então, vamos ver um pouquinho, ó. Nós podemos ver aí que esse recurso natural, qual o recurso natural que está sendo utilizado aí? A água, não é isso? Porque nós podemos ver aqui, ó, de início aqui, ó, reservatório, tá? Que aqui, ó, onde fica essa água, essa barreira aqui, ó, ela impede que toda a água passe de uma vez, não é isso? Esse aqui é o percurso do rio, ó. Então, fica essa usina aqui, ela fica dentro, né, do rio. As pessoas fazem um grande projeto, né, para que possam ser construídas essas usinas hidrelétricas, né? E aí, no caso, ó, aqui nós temos o canal, não é isso? Que faz esse percurso, não é, ó? De forma, digamos assim, diminuída, não é? O fluxo aí, diminui o fluxo da água para poder passar, não é isso? Ó, e seguir o percurso natural, tá? Mas quando ele vai passando por dentro da usina, o que acontece? A força da água, né, gira, ó, passa por dentro aqui do duto, tá? Ó, essas setinhas aqui, e vai passando, e aqui fica o quê? A turbina, não é isso? Vejam essas pás que ela tem, não é? Essas partes aqui, ó, né? Do ladinho aí, tá? Que nós vimos aí, estão vendo aqui, ó, observem aí, essa é a turbina, não é? Que ela vai girando, e o que é que acontece? Ó, aqui nós temos um gerador, tá? Que é justamente aqui, ó, né? Que fica aí com essa movimentação da água passando, o que faz girar a turbina, não é isso aqui? E a força dessa água ocorre o quê? Na casa de força aí gera energia, não é isso? Ó, passa aqui nesse gerador onde gera energia, não é isso? E o que é que acontece depois? As linhas de rede aí, né, de transmissões, levam energia para nossas casas, não é isso? Mas como assim, tia? Que tipo de energia? Energia elétrica,
não é? Então, esse processo aqui, tá? Que essa usina hidrelétrica faz é para quê? Para que haja energia em nossas casas. Claro que existem outros meios também, não é? De produzir energia, tá? Como, por exemplo, por meio de placas solares, não é? Por meio da força do vento também, não é isso? Mas aí a tia vai deixar esses processos um pouquinho mais para frente, para que nós possamos trabalhar em outro momento, tá? Mas vejam aí, ó, falando em luz solar, não é, que promove também, aí consegue produzir, né, energia também elétrica, tá? Ó, mas só lembrando que esse processo aqui de usinas hidrelétricas, a tia pode afirmar, não é, que é algo que atualmente é de onde sai a maior parte da nossa energia elétrica, né, brasileira, tá? Continuando aí com o Sol, vamos ver o que é que ele nos traz, né, de benefício, tá? Lembra que nós estudamos um pouquinho aí sobre a intensidade dos raios solares. Quando o Sol vem com intensidade, seus raios solares vêm com a maior intensidade, o que é que acontece? Aquece um pouco mais, né? A Terra, e a gente precisa de quê? De roupas mais leves, não é isso? E quando ele vem com menos intensidade, geralmente, por exemplo, no inverno, nós encontramos um clima um pouco mais frio, não é? Porque esse sol, ele não está com tanta intensidade em seus raios solares, né? E aí nós passamos a usar roupas mais quentinhas, não é isso? Para que elas possam nos aquecer, não é? Mas vamos ver um pouquinho mais aqui, ó. Ó, outro elemento natural é o sol, pois ele proporciona aquecimento para todos nós seres vivos. Quem são os seres vivos? Não só os seres humanos, tá? Que a tia tá trazendo aí, mas também os animais, tá? O sol, ele é a nossa proteção, digamos assim, né? Diária. Mas por quê? Vamos ver por quê, não é? Ó, por meio dos raios solares, que ele envia, né? Essa luz, essa parte de aquecer, né? Nós, seres humanos e os animais, né? Que moram aqui na Terra, tá? Então, além de ser a nossa luz natural diariamente. Então, essa luz natural, lembram que nós já estudamos também sobre a visão aí, né? A quantidade de luz que entra no nosso olho. Então, a tia trouxe aí, ó, este exemplo aqui, ó, que simboliza que nós precisamos, né, do sol para enxergar. Então, vejam aí, ó, o sol bem dentro do olho da pessoa. Por quê? Se nós não tivermos o sol, o que é que acontece? Percebam aí nesta imagem aqui abaixo que a pessoa está com o olho, né, na parte do sol, ou seja, a parte clara. E a parte escura provavelmente é o que? Uma sombra de algum objeto opaco que existe na frente da pessoa, não é isso? E que está só nesse traço aqui, ó, existente aqui, digamos assim, uma brecha, não é? Por onde o raio solar está entrando, né? A luz do sol está entrando. Ou seja, isso prova que realmente nós precisamos do sol, porque se não fosse o sol, o que aconteceria? Não teríamos essa luz, não é isso? Já pensou? Se não existisse o sol, seria o que sempre? Noite, não é isso? Então, nós estamos vendo aqui, ó, dois exemplos, aqui e aqui, não é? Aí nós podemos ver o quê? Uma cidade, não é isso? Iluminada, não é? Por meio de quê? Do sol, não é isso? Então, o sol é de grande importância para o nosso dia, não é isso? E à noite, o que acontece? Nós não usamos aquela luz natural do sol porque ele não está ali presente mais, não é isso? À noite, o que é que nós temos aí? Luz artificial, não é? Então, esse é o diferencial, né? Do dia e da noite, tá bom? Então, para você ver a importância, né? Não só para os seres vivos, né? Seres humanos e animais, mas também para a vegetação, não é isso? Os raios solares proporcionam também um tipo de alimento, né? Para as plantas, tá?
E aí nós temos o quê? Ó, falando em recursos, né, da natureza, né, podemos ver aí alguns desastres também, né, que ocorre, né, na natureza por meio da ação de fenômenos naturais também. Então, vejam só, a erosão pode ocorrer por meio de atividades humanizadas e também por fatores naturais. Vamos ver quais são, vamos relembrar. Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Deixa eu aumentar. Ó. Deste lado, nós podemos ver o quê? Nós podemos ver aí, ó, um cenário, né? Onde está ocorrendo o quê? Erosão, tá? Então, vamos ver aí, ó. A floresta protege o solo da chuva. Lembram que a tia disse já a vocês o seguinte, que quando tem vegetação, então, tanto as folhas das árvores, elas diminuem o impacto das chuvas, né, no solo, quanto também as raízes seguram, né, aquele solo porque estão fixadas ali no solo. Então, quando chove, claro que pode ocorrer erosões, né, no solo, até também por conta da força do vento. Olha aqui, ó, árvores caídas, né, provavelmente depois de fortes chuvas. E não só as chuvas, mas também a força do vento pode provocar esse tipo de atividade aqui, não é isso? Tá? Ó, então, continuando aqui. Deste lado aí, nós estamos vendo aqui, ó, a erosão ocorrendo, ou seja, ó, perceberam aqui não tem vegetação, né? E mesmo aqui tem aqui, é algo que se apresenta de maneira, podemos perceber, né, que é diferente, ó. Esse tipo de vegetação não é o suficiente, né, para sustentar o solo, tá? Então, lembra que a tia disse aí que não só o processo de agricultura, mas também a criação de animais, né, faz com que o homem aí desmate, né, muitas vezes a área rural para fazer campos, né, de capim, né, áreas com bastante capim para os animais. Então, isso ocorre o quê? Pode ocorrer desmoronamentos aí, não é isso? Então, vejam só, ó. Quando ela é desmatada, quando a vegetação é desmatada, o que é que acontece? A chuva leva o solo embora, como está ocorrendo aqui, tá? Então, ó, estão vendo? Pedaços, né, ó, pedaços do solo indo embora, tá? Depois da chuva. Isso porque essa vegetação, que é o que sustenta realmente, né, o solo, não está mais presente aqui nesse ambiente, tá bom? Ó, falando um pouquinho mais sobre desmoronamento, né, um pouquinho sobre erosões, né, nós podemos ver aqui do lado também, tá? Que aí é uma força natural, não é? Isso é um fenômeno natural que foi causado aí por chuvas também, não é? Mas que também o homem, de certa maneira, tem alguma culpa, não é? Por fazer casas em lugares inadequados. Percebam aqui, ó. Tá? Então, esse ambiente é um local seguro para se morar? Não, não é? Porque nós podemos ver aqui, ó, desmoronamentos, né? A chuva, quando ocorre ali chuva, o que é que acontece? As pessoas podem ser soterradas, né, junto com suas casas e famílias, tá? Por meio desse desmoronamento, né, dessas erosões aí causadas, né, por fortes chuvas. Mas, tia, se eles sabem que não podem, que ali é um local de risco, né, para se morar, por que que eles continuam morando ali? Muitas vezes porque não tem condições, né, de sair daquele ambiente, até porque se for para vender, ninguém vai querer comprar, não é isso? Ou seja, de certa forma, acabam sendo obrigados realmente a permanecerem naqueles locais, tá? E o que é que o homem faz para diminuir, muitas vezes, o impacto, né, da água aqui? Não sei se vocês já perceberam ao viajar, né, por exemplo, para cidades vizinhas, que em alguns morros assim, ó, tem lona.
uma lona preta, que geralmente eles colocam, muitas vezes a defesa civil, né, vai lá e coloca, né, para a proteção dos moradores. Mas que não adianta muito, não é isso? Porque quando a água vem com muita força, né, vem e realmente leva tudo embora, né? E aqui nós podemos ver o seguinte, falando um pouquinho mais sobre fenômenos, né, da natureza, nós vimos aí, ó, uma erosão eólica, ou seja, como assim, tia? Erosão causada pela força do vento, não é isso? Então, com o passar do tempo, o vento vai, ó, gastando, né, desgastando aquela rocha, tá? Então, isso aqui é um processo realizado pelo fenômeno natural, a força do vento aí, não é isso? Aqui também, ó, não só as chuvas, né? Mas a força do vento, porque quando ocorre esse tipo de atividade aí, né? Nós podemos ver esse processo todo aí, que não só é por meio da chuva, mas também por conta do vento, né? Que ocorreu naquela chuva ali, né? Então, como dizemos aí, chuva de vento, né? Temos aqui também, ó, um raio, né? Que pode acabar atingindo também algumas paisagens e deformar, né? Transformar aí, né? Muitas vezes aquele ambiente ali. Aqui também nós temos, ó, um alagamento, não é isso? Por meio da água, né? Acabou alagando toda uma cidade aí, não é isso? Aqui também, aqui embaixo, ó, nós podemos ver, né? Mais alagamentos, tá? E aí, o que é que nós temos aqui, ó? Nós temos aí o seguinte, vejam só, depois das chuvas, para onde vai a água? Lembram que, ó, deste lado nós podemos ver que aqui ficou alagado, por quê? Porque tem esse asfalto, como essa rua aqui, ó, é um solo mais impermeável, né? Ou seja, tem que ter aquelas galerias, né? Tipo aqueles bueiros, né? Para a água ir embora, tá? E nesse caso aqui, muitas vezes pode estar entupido, não é isso? Os bueiros e a água acaba não indo embora. Mas e quando no solo, diretamente no solo, né? Numa área, digamos assim, rural, lá no campo. Ó, então, vamos entender um pouquinho mais sobre esse processo, né? Para onde a água vai, tá? Vejam só. Aqui nós podemos ver do lado o quê? Chuva, não é isso? Essa nuvem aí está ocorrendo o quê? Uma precipitação. Justamente, né? Nós podemos ver que está chovendo aqui, tá? E aí nós temos um pouco mais do solo, das camadas, né, do solo. Podemos perceber aqui, ó, coloridinho, né, que são camadas, né, que são apresentadas aí nessa imagem, tá? E aqui, ó, o que é que tá ocorrendo? O que é essa casinha aqui? É aquele poço, né, que o pessoal cava, né, para que eles possam chegar lá nos lençóis freáticos de água. Vocês estão vendo essa parte aqui azul? Bom, essa partezinha aí é justamente quando chove, a água penetra em todas essas camadas, né, do solo. Ela consegue, né, penetrar aos pouquinhos, né, e chegar nesta última camada aqui, onde ele é uma camada impermeável. Lembra lá do solo arenoso, por exemplo, que ele quando a gente colocou, lembra que a tia colocou água? Colocamos a água, né? Se nós colocarmos água, se chover num solo arenoso, ele vai absorver, ou seja, a água vai conseguir penetrar nele, né? Mas tem outros tipos de solo que a água, como por exemplo esse aqui em amarelo, ó, que a água não penetra facilmente, não é isso? E aí a água fica retida, armazenada naquele local, transformando assim essa parte azul aqui em um lençol de água, né? É como a gente fala, não é isso? Ó, debaixo de várias camadas do solo existe água, né? E que tipo de água é essa? Bom, é água filtrada, né? Como assim, tia? Como é filtrada? Calma, não é filtrada daquela que a gente compra um equipamento ou filtra em casa, não, né? A água, quando chove, né? Ela faz esse percurso aqui para chegar no lençol freático de água aí, tá? Então,
ao passar por várias camadas aqui do solo, ela chega embaixo, filtrada, né? Já limpa, tá bom? Ou seja, por exemplo, tia, mas e se chover e o solo tiver contaminado, né? Com água do lixão, por exemplo, né? Ou água de esgoto, o que é que acontece? Ela vai ultrapassando todas essas camadas, né, do solo, tá? E aqui vão ficando as impurezas. Veja que interessante, não é? Vão ficando aí as impurezas, tá? Nessas partes aí de camadas de solo permeável, né? Ou seja, a água consegue passar, né? Gotícula por gotícula, tá? E aí, chegando aqui, limpa, né? Então, o solo, ele consegue limpar, né, a água. Por quê? Porque as impurezas ficam aqui, ó, nas camadas do solo, tá bom? Então, essa água que nós encontramos aqui nos lençóis de água são limpas, tá? Porque depois do solo absorver essa água, as impurezas ficam retidas aí nas camadas. Que legal, né? Bom, aí aqui nós podemos ver também, ó, a nascente. Por quê? Porque essa camada aqui, ela não vai ficar acumulando só água, né? Ela tem que também expor um pouco dessa água, não é isso? Então, nós temos aí, ó, a nascente, né, do ladinho, tá? Então, por hoje é só, tá? Terminamos aqui a nossa revisão de geografia, tá bom? E aí? Ficou bem claro? Caso você não tenha entendido alguma coisa, só é voltar um pouquinho o vídeo, tá bom? E vocês irão dar conta direitinho que eu sei do da nossa atividade, tá? De geografia. A tia veio lembrar vocês também que mandem as fotos, tá? Das atividades aí, das sondagens respondidas. Ah, tia, mas eu não tive como responder hoje, né? Então, eu só posso mandar amanhã, pode ser? Legal, pode ser sim, desde que você me mande. Então, não esqueçam, tá bom? Não deixem de enviar para que eu possa estar acompanhando, né, o seu processo de aprendizagem também, tá bom? Então, vamos lá realizar a nossa atividade de sondagem de geografia, tá bom? Então, a tia vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, pode chamar que eu estarei aqui, tá bom? Cheiro para vocês e até amanhã.